Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós estamos com uma especialista em Direito do Trabalho, pessoa que tem conhecimento profundo do estudo das relações empregatícias, doutora Fernanda Brode, que também é professora Univates. E, doutora, bem-vinda ao meu programa, ao nosso programa. Antes de mais nada, foi muito difícil o contato com a senhora, até porque minha produção entrou várias vezes e várias eram as palestras, eram os cursos que a senhora dava, e daí a sua importância crucial nesse polo de desenvolvimento jurídico de Lajeado. E eu começo fazendo uma pergunta assim para os telespectadores, e vou bem central ao ponto. Lajeado é uma cidade de grandes quantidades de reclamatória trabalhista? É uma cidade que existe conflitos de direito do trabalho? O que a senhora diz de tudo isso aí? Bom, Marco, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar do teu programa. Faço muita questão de estar aqui, é uma oportunidade muito boa. E em relação ao teu questionamento, nós temos que pensar que Lajeado é uma cidade que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, e ela tem muitas oportunidades de trabalho. No momento que ela tem muitas oportunidades de trabalho, é natural que surjam os conflitos nessas oportunidades, nessas relações de trabalho. Então, sim, em relação a números, é uma cidade que tem um número elevado de ações trabalhistas, que é reflexo disso. Ela tem um número elevado de empresas, ela tem um número elevado de empregados domésticos, de empregados de todas as áreas, então é natural que isso aconteça. Durante um bom tempo, antes da criação das varas de estrela, as varas do trabalho de estrela, de encantado, que são as mais próximas, Lajeado figurou entre as 3 maiores movimentações de ações trabalhistas no estado. Acho que perdia para Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Agora esse número, e Porto Alegre, claro, né, mas do interior. E agora esse número, claro que baixou, porque nós temos então as varas de estrela e encantado, que então atendem também a região. Mas a cidade de Lajeado, sim, ela tem um número elevado de ações trabalhistas e é reflexo, como eu disse, desse número elevado de oportunidades, de relações de trabalho que a gente tem todos os dias. Doutora, visto essas considerações de que existe uma grande demanda em Lajeado de reclamatórias, quantos anos a senhora atua na área? Eu sou formada desde 2000, né, mas antes disso, já como estagiária de direito, eu já estagiava numa empresa, hoje é a BR Foods, trabalhava lá no departamento jurídico como estagiária, então antes disso já, mais de 10 anos. E toda essa experiência que a senhora tem, que passam de décadas, do tempo que a senhora como estagiária, né, como trainee, estava na empresa, até os dias de hoje, eu foco primeiro na questão da prática, depois eu vou focalizar na questão teorética, eu quero fazer no segundo programa. E aconteceu muitas mudanças, a senhora disse que foi uma questão que Lajeado cresceu muito, né? Uhum. E essas mudanças devem-se, e as reclamatórias trabalhistas devem-se, especialmente porque o empregador falha, e eu quero que faça um paralelo, do começo da sua profissão para os dias de hoje. São as mesmas falhas? São os mesmos problemas ou são problemas diferentes? Da época que a senhora começou para os dias de hoje, Lajeado. Certo. Bom, vou focar a minha resposta em Lajeado, mas ela vale em nível nacional, tá? Porque há 10 anos atrás, os problemas vinculados à Justiça do Trabalho eram basicamente ligados às questões que estão na consolidação das leis do trabalho, na CLT. Então era hora extra, férias não concedidas, salário, remuneração, adicionais de insalubridade, de periculosidade, essas questões que nós vamos chamar assim mais trabalhistas. De 2004 para cá, quando nós tivemos uma emenda constitucional que alterou bastante a competência da Justiça do Trabalho, a gente vê crescer bastante o rol de assuntos que vão parar na Justiça do Trabalho. Então, agora, além desses assuntos, entre aspas, tradicionais, trabalhistas, hoje já se discute muito, né, que aumentou bastante as discussões, foram os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais. Então, são temas cuja importância vem crescendo com o passar do tempo, que a própria legislação está mudando, está dando maior atenção e está trazendo mais oportunidades de discussão na seara jurídica.
Então, não posso dizer que os empregadores passaram a descumprir mais a legislação, não é isso. A legislação também vem aumentando a gama de direitos para o trabalhador, as próprias políticas públicas também estão preocupadas com isso, então isso faz com que se aumente também as demandas. Isso é um processo que tem múltiplos fatores, né? Não é um só que a gente possa apontar. Mas hoje em Lajeado, por exemplo, eu sou um médio empresário, né? Tenho um número de funcionários e quero aumentar. A preocupação, a senhora levantou uma preocupação com muita cautela, a questão dos acidentes de trabalho, a questão da saúde, do laboral, né? E em Lajeado acontece muito isso, digamos, as empresas, né? Ou se existe reclamatório, as empresas, na boa fé, eu vou dizer porque eu vejo que a maioria dos empregadores de Lajeado, eles agem na boa fé. Os que não são de boa fé não sobrevivem em Lajeado, né? Pelo menos na minha visão. São exceções. Como está essa situação daquele de boa fé? Qual é a preocupação que ele tem que tomar hoje, né? Porque a senhora levantou uma ideia, olha, tem acidente de trabalho, nós temos que ter a questão de saúde laboral. Qual é a atenção que a senhora daria? Eu sou empresário, estou chegando no seu escritório, doutora, professora, o que eu preciso me alertar para minha empresa não entrar numa armadilha jurídica que eu não queira entrar? Bom, eu costumo dizer que nenhum empregador deseja um acidente de trabalho. Então a gente não pode partir desse pressuposto de que alguém se acidentou porque alguém desejou essa lesão grave, que pode ser uma amputação de um membro, uma lesão estética grave, uma incapacidade para o resto da vida, né? Então isso que tu colocas é importante, a questão da boa-fé. Ninguém deseja que o seu trabalhador se acidente ou que fique doente de tanto trabalhar. A questão é que a gente está inserido num sistema, né, e para ter competitividade, muitas vezes as empresas submetem seus trabalhadores a uma jornada de trabalho muito longa, deixam de investir num maquinário mais seguro, porque quanto maior a segurança, mais caro é esse maquinário, né? Deixam de investir em cursos, em treinamentos preventivos. Então, a primeira coisa que eu te diria, se tu fosse me procurar e fosse um empresário, eu diria, investe na prevenção. Vai custar caro? Vai. Tem que contratar engenheiro de segurança do trabalho, tem que investir em máquinas mais seguras, tem que investir em treinamentos, mas é um caro que no final vai ser barato, porque um acidente de trabalho ele tem consequências irreversíveis, ele pode resultar na morte de uma pessoa, isso não volta, né? Mesmo que se indenize depois, essa situação a gente não consegue restituir, fazer ela voltar, né, ao que era antes. Então, invista primeiro em prevenção. O problema ele não é jurídico inicialmente, tem outras soluções. Depois que o acidente aconteceu, bom, aí nós vamos tentar trabalhar com uma minimização até de condenação, se for o caso de defender um empregador, né? Então, a primeira coisa, invista em prevenção. Tá. Investido em prevenção, vem a saúde laboral. Entre aspas, a expressão minha, não sei se existe. Sim, isso aí. Correto. Tá? O que o empresário tem que fazer? E saúde laboral eu entendo assim, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos, Lajeado está sendo um polo de indústrias alimentícias, né? Nós temos, pelo menos em flagrante visão, a gente vê que tem indústria de cortes de frango, nós temos produção altíssima de balas, que até exportamos, nós temos indústria geral de doces, né? Que está sendo polo, acho que até no Brasil. Onde envolve, eu estou dando um exemplo assim meio que distante, eu não sei se existe uma saúde laboral do empregado, agora eu vou pedir para o lado do empregado. O empregado vocês não sabem, o que é uma saúde laboral para o empregado? Bom, ele tem que ter em mente que ele, ao ingressar numa empresa, ele vai ser, por exemplo, submetido a um exame admissional. Ele tem que estar em condições de trabalhar. Se ele já estiver com algum problema ou com alguma limitação, isso tem que ficar registrado. Porque o empregador ele tem que saber que se esse empregado tem algum problema, vamos dizer, nos membros superiores, no braço, na mão, ele não pode ser colocado numa função em que se exija demais desse braço, se exija repetição de movimento, se exija força. Então, essa análise inicial é importante. E ele entra saudável, ou às vezes a gente carrega as nossas limitações, e às vezes elas são até oriundas de coisas nossas, que não são relacionadas ao trabalho, né? Condições muito pessoais, mas ele tem que sair nas mesmas condições. Ele não pode ter a sua saúde, o seu quadro de saúde agravado em função
do trabalho. Então, isso implica não repetir movimento, não fazer força em excesso, não ser colocado em situações de risco. Então, isso tudo tem que ser cuidado dentro dessa ótica da prevenção. E isso os trabalhadores têm que estar cientes, né? A legislação prevê uma série de mecanismos para tentar controlar isso. Prevê uma CIPA, por exemplo, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual o papel da CIPA? Apontar quando tem alguma máquina com defeito, quando tem alguma condição insegura no trabalho. Então, o trabalhador, sabendo desse direito dele, ele também pode falar com os seus colegas, os seus pares: olha, não está legal aqui, essa máquina qualquer dia ela vai dar um problema, ela vai pegar a mão de alguém, o dedo de alguém. Então, esse papel também o trabalhador pode exercer e deve exercer para sua própria proteção. E essas CIPAs que a gente vê na CLT e a gente vê às vezes, a gente vê nos julgados, né? E eu, quando eu comecei a profissão, fazer algumas ações trabalhistas. Hoje eu estou muito distante disso e a minha cultura jurídica trabalhista é zero, sou um leigo. Mas essas CIPAs, elas funcionam mesmo? Aqui, pelo menos a nível Lajeado, existe? Porque de repente eu vejo assim... Vamos dar um exemplo, eu vejo muito aquela questão dos centros de segurança da comunidade, outras coisas que a gente vê muito no papel e com os seus efeitos práticos não existem ou deixam de existir. Essa CIPA, ela realmente, aqui a nível de Alto Taquari, existe, são implementadas, serve como instrumento de defesa do empregado e até muitas vezes do empregador. Sim, na verdade ela juridicamente, depois no processo, ela é mais utilizada como instrumento de defesa do empregador, para ele dizer que ele cumpriu a sua parte, que ele ofereceu os treinamentos, que tinha uma comissão de empregados lá de olho nas condições de trabalho. No Vale do Taquari a gente vai encontrar CIPAs sérias, né? E a gente vai encontrar também, e isso é facilmente perceptível, situações em que a CIPA só existe no papel, como você falou, né? Não há reuniões periódicas ou não há registros significativos de ações que tenham sido tomadas em prol da segurança e da saúde do trabalho, mas isso se verifica claramente num processo, que é onde eu atuo, né? Onde eu vou verificar isso. Assim como também a gente localiza CIPAs que discutem, que apontam algumas coisas e registram isso, né? Então, não posso generalizar. Isso em cada situação a gente vai encontrar cenários diferentes. E aí, porcentagem em Lajeado? Sei que é uma pergunta meio capciosa, mas a maioria cumpre, faz a CIPA se transformar em instrumento eficaz para evitar o prejuízo, ou existe assim e eu vou pedir porcentagens dos teus processos. Se não sabe, tudo bem. Mas assim, a grande maioria cumpre, então? Não posso afirmar que a grande maioria cumpre. Assim como também os exames admissionais e demissionais que estão na legislação, muitas vezes são entrevistas superficiais. Isso também acontece. O ideal, até para a proteção do próprio empregador na hora dele fazer a sua defesa, é que esses exames fossem bem detalhados e não entrevistas de 2 minutos. Porque daí fica a tal da economia do papel higiênico, né? Desculpa o modo de dizer. O empregador, muitas vezes, quer fazer cumprir a lei e faz a meia sola. E pelo que a senhora está dizendo, é pior. Piora. Não dá efeito nenhum. Não. Daí é só para cumprir uma questão burocrática, né? Na verdade, nós temos que tentar usar isso que a legislação já coloca como obrigação, como coisas a nosso favor, a favor de quem está implantando, né? Então, um exame admissional bem feito, por exemplo, vai detectar problemas na saúde do trabalhador que o seu empregador tem que saber para não submetê-lo a condições que depois vão agravar a sua situação. E se agravar, o empregador vai ser responsabilizado no final. Né? Então, mais do que só cumprir o que está no papel, é usar a favor do trabalho mesmo. Claro. Né? Então, aí vai a atenção àquele que quer fazer da sua empresa pelo menos eficiente, não adianta. E eu concordo com o que a senhora diz. A gente vê muito isso no mundo de 1980 ou de 70, 80, que a gente vê assim, vamos fazer o faz de conta, mas hoje não existe mais o faz de conta, né? Não existe mais erros assim, vamos mascarar uma situação. Penso eu assim, né? E a senhora, na experiência que me diz, é isso aí. É isso. A gente faz a coisa para dar certo ou vai sofrer as penalidades do seu erro no futuro. E a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que no direito do trabalho sempre se dá primazia à realidade.
Então não importa se a documentação está toda ok e corretamente preenchida, mas se na realidade o juiz nomear, por exemplo, um perito médico e ele detectar que aquele trabalhador tem uma doença e que essa doença tem relação com o trabalho, não importa se a CIPA estava constituída, né, se os exames estavam demissional e admissional foram feitos, o que importa é a realidade. Então vamos tentar usar essas documentações que a gente está conversando aqui a favor da proteção da saúde do trabalhador.